Vamos explorar juntos as principais práticas e procedimentos essenciais para garantir uma avaliação eficaz e segura. Espero que aproveitem e aprendam bastante com o conteúdo que preparamos. Nesta etapa, vamos falar sobre a avaliação integrada do binômio mãe e recém-nascido. É fundamental que tanto a mãe quanto o bebê sejam avaliados de forma conjunta, considerando não só o exame físico, mas também a anamnese, que é a coleta detalhada da história clínica. Esse olhar conjunto permite identificar precocemente qualquer alteração que possa comprometer a saúde de ambos. Com essa abordagem integrada, conseguimos planejar e realizar encaminhamentos adequados, garantindo cuidados contínuos e personalizados para a mãe e o bebê nessa fase tão delicada. Essa avaliação cuidadosa é essencial para promover um acompanhamento eficaz e seguro. Os dados antropométricos do recém-nascido, que são fundamentais para avaliar o crescimento e o desenvolvimento do bebê desde os primeiros dias de vida. Primeiro, temos o peso, que deve ser medido com a criança sem roupa e sem fralda, para garantir maior precisão. É importante comparar o peso atual com o peso de alta hospitalar para acompanhar o ganho de peso do bebê. No entanto, vale destacar que nos primeiros dias de vida pode ocorrer uma perda de até 10% do peso ao nascer, o que é considerado normal. Em seguida, falamos sobre o comprimento do recém-nascido. Essa medição é feita com o bebê despido, de costas, utilizando uma régua antropométrica. O ideal é que a cabeça, o tronco e os membros estejam completamente estendidos e alinhados para uma medida correta. Por fim, o perímetro cefálico, que consiste em medir a circunferência da cabeça passando a fita métrica por trás, na protuberância occipital, até a região mais proeminente da fronte. Essa medida é muito importante, pois pode indicar o desenvolvimento do cérebro e da estrutura craniana do bebê. Esses 3 dados são essenciais para monitorar a saúde e o crescimento do recém-nascido com precisão. Para medir o comprimento, é importante que o bebê esteja despido, de costas, com a cabeça, tronco e membros inferiores alinhados e totalmente estendidos. Utilize uma régua antropométrica, posicionando a parte fixa contra a cabeça e a parte móvel alinhada ao pé, formando um ângulo de 90 graus. Já para medir o perímetro cefálico, você deve usar uma fita métrica para circundar a cabeça do bebê, passando pela protuberância occipital na parte de trás e pela região frontal mais proeminente na frente. É fundamental garantir que a fita esteja posicionada corretamente para obter uma medida precisa. Esses procedimentos são essenciais para avaliar o crescimento e o desenvolvimento do recém-nascido de forma adequada. No exame céfalo-caudal, começando pela cabeça e as fontanelas do recém-nascido. Primeiramente, é essencial avaliar a cabeça, inspecionando cuidadosamente para detectar quaisquer assimetrias, malformações, deformidades ou sinais que possam indicar síndromes. Essa observação minuciosa é fundamental para identificar possíveis alterações no desenvolvimento craniano desde os primeiros dias de vida. Em seguida, passamos para a avaliação das fontanelas, que são áreas muito sensíveis e importantes para monitorar. Devemos observar se há abaulamento, o que pode ser um sinal de hidrocefalia ou meningite, condições graves que exigem atenção médica imediata. Também é importante verificar se há depressão nas fontanelas, pois isso pode indicar desnutrição ou desidratação, que também precisam de encaminhamento clínico urgente. Esse exame cuidadoso garante que qualquer alteração possa ser identificada precocemente, promovendo um acompanhamento adequado e seguro para o bebê. Vamos começar observando os olhos do bebê. É importante verificar se há simetria entre os olhos, presença de secreção ocular ou hiperemia, pois esses podem ser sinais visíveis de alguma alteração que merece atenção. Em seguida, passamos para o reconhecimento da icterícia, que é comum entre o 3º e 4º dia de vida. A icterícia fisiológica geralmente não é preocupante, mas se apresentarem alterações, é fundamental encaminhar ao médico para avaliação. Por fim, no exame da pele, devemos observar lesões, a coloração e sinais como a cianose, que podem indicar condições graves ou até mesmo hipotermia. Esses pontos são essenciais para garantir o bem-estar do recém-nascido. Agora, vamos falar sobre a avaliação respiratória. Um dos principais pontos é a ausculta dos pulmões, que é fundamental para identificar os sons respiratórios e detectar qualquer anormalidade.
Além disso, é essencial monitorar a frequência respiratória para perceber alterações que possam indicar problemas. Também devemos observar sinais de esforço respiratório, como os batimentos das asas do nariz e a tiragem, que pode ser intercostal ou subcostal. Esses sinais são importantes porque indicam que a pessoa está tendo dificuldade para respirar e pode precisar de atenção imediata. Em situações mais graves, como presença de cianose ou esforço intenso, o uso do oxímetro torna-se indispensável. Ele ajuda a medir a saturação de oxigênio no sangue e os batimentos cardíacos, fornecendo informações vitais para o cuidado adequado do paciente. Vamos começar falando sobre a higiene do coto umbilical. É fundamental observar a limpeza dessa área e orientar os cuidados adequados aos responsáveis. Devemos estar atentos a sinais de onfalite, como vermelhidão e secreção ao redor do coto. O desprendimento natural do coto geralmente ocorre entre o quarto e o oitavo dia, podendo durar até 14 dias. Em seguida, voltamos nossa atenção para a avaliação da genitália masculina e feminina. Nos meninos, é importante inspecionar os testículos, observar a presença de hidrocele e fimose. Já nas meninas, devemos verificar se há corrimento, sangramento ou sinéquia entre os pequenos lábios, além de orientar sobre a higiene adequada dessa região. Por fim, passamos à inspeção da região perianal. Aqui, o foco é verificar a integridade da pele e a presença de quaisquer lesões. Também é crucial avaliar a evacuação, para descartar anomalias como ânus imperfurado ou atresia anal, garantindo assim o bem-estar do bebê. Nesta etapa da avaliação da puérpera, é fundamental realizar uma anamnese detalhada que aborde aspectos como o humor, o sono, a alimentação e a hidratação da mulher. Também é importante esclarecer dúvidas relacionadas à amamentação, verificar a existência de uma rede de apoio, além de registrar o uso de medicações, vacinas recebidas e possíveis intercorrências durante o parto. Além disso, devemos estar atentos a sinais clínicos que possam indicar infecção, como odor fétido ou secreção na região da episiotomia, em feridas operatórias ou alterações nos lóquios. Esses sinais precisam ser valorizados, pois demandam um encaminhamento médico imediato para garantir a segurança e o bem-estar da puérpera. Sobre a anamnese da puérpera, que é fundamental para garantir um acompanhamento completo no pós-parto. Primeiramente, é muito importante investigar o estado emocional da mãe, buscando sinais de depressão ou alterações de humor, pois o bem-estar psicológico é crucial nesse período. Em seguida, devemos verificar os hábitos e a saúde, observando como está o sono, a alimentação, a hidratação e o uso de medicações, já que esses fatores influenciam diretamente na recuperação e no cuidado com o bebê. Outro ponto essencial são os cuidados com a amamentação e a avaliação da ferida, como a episiotomia ou qualquer ferida operatória, observando se há presença de odor ou secreção que possam indicar infecção. Por fim, é importante considerar o contexto social e ginecológico da puérpera, conferindo a existência de uma rede de apoio, a retomada da vida sexual, a vacinação, intercorrências no parto e os exames realizados. Todos esses aspectos são fundamentais para um acompanhamento eficaz e humanizado. Aqui destacamos os principais sinais de alerta relacionados à laceração do períneo e à ferida operatória. É fundamental investigar sintomas como dor na região perineal, presença de lóquios com odor fétido, exsudato purulento, edema, hiperemia, febre e eventual formação de abscesso. Esses sinais indicam uma possível infecção, que pode se manifestar até 30 dias após o parto ou cesariana. Diante desses sintomas, é imprescindível encaminhar a paciente para avaliação médica imediata e realizar a notificação conforme os protocolos estabelecidos, garantindo um acompanhamento adequado e prevenindo complicações graves. Vamos começar falando sobre a posição confortável para a amamentação. É fundamental que a mãe esteja em uma posição que favoreça o relaxamento, com as costas e os pés bem apoiados. O bebê deve estar virado para a mãe, bem próximo ao corpo, com os braços livres para facilitar o contato e a acomodação durante a mamada. Agora, sobre a técnica correta de pega. O bebê precisa encostar o queixo na mama, com os lábios evertidos, ou seja, virados para fora, e o nariz livre para respirar. É importante que ele abocanhe a maior parte possível da areola, não apenas o bico do peito, garantindo uma pegada eficiente e sem causar dor para a mãe. Por fim,
vamos falar sobre a mamada em livre demanda. Recomenda-se amamentar sem restrição de horário ou limitação de tempo, sempre observando a deglutição do bebê para garantir que ele está se alimentando bem. A apojadura, que é o aumento da produção de leite, geralmente acontece entre o terceiro e o quarto dia após o parto. Vale lembrar que não existe leite fraco, o leite materno é sempre ideal para o bebê. Os sinais de engurgitamento mamário. É importante observar vermelhidão, edema, brilho nas mamas, mamilos achatados, além de sintomas como dor, febre e mal-estar. Esses sinais indicam que há um acúmulo excessivo de leite, que pode causar desconforto e complicações se não forem tratados adequadamente. Agora, quanto aos cuidados na amamentação, recomendo realizar massagens circulares na mama, da base em direção ao mamilo, fazer a ordenha manual antes das mamadas para aliviar a pressão, e usar sutiãs com alças largas para não comprimir as mamas. Também é essencial orientar a pega correta do bebê e iniciar a amamentação pela mama menos afetada para facilitar o esvaziamento. Além disso, aplicar leite materno nos mamilos após as mamadas ajuda a protegê-los contra rachaduras e infecções. Esses cuidados ajudam a manter a saúde das mamas e a garantir uma amamentação mais confortável e eficaz. Aqui, estamos focando na avaliação dos membros inferiores, especialmente em relação ao edema, que pode ser um indicativo importante no período pós-parto. O inchaço pode estar ligado à retenção de líquidos ou alterações causadas pela hipertensão nessa fase. É fundamental ficar atento também aos sinais de trombose, que incluem não só o edema, mas também vermelhidão, calor local, dor e rigidez na panturrilha. Além disso, a presença de falta súbita de ar deve ser considerada um sinal de alerta. Quando esses sintomas aparecem, é essencial encaminhar a puérpera para uma avaliação médica imediata. Para a prevenção, é importante incentivar a mulher a caminhar e elevar os membros inferiores sempre que possível, o que ajuda na circulação e reduz riscos. Essa atenção detalhada pode fazer toda a diferença na saúde e no bem-estar no pós-parto.